Oi, amigo, oi, amiga. Aqui é o professor Jorge Mikles e, conforme a orientação que foi amplamente divulgada nas redes sociais, a Unilião, durante esse período de recesso, de paralisação, em razão da crise da pandemia do coronavírus, vai iniciar, para não parar as atividades, uma série de atividades EAD, à distância, educação à distância, no modelo da educação à distância. Exatamente pelo compromisso com os alunos e para que não haja quebra de continuidade das atividades. Aqui quem fala é o professor Jorge Mikles, sou professor da Unilião na disciplina de Hermenêutica Jurídica e temos preparadas inicialmente dois vídeos, duas atividades específicas para este primeiro momento desse planejamento. Então, dando sequência àquilo que nós já vimos em sala de aula, só para recapitular, inicialmente nós apresentamos um conceito de hermenêutica jurídica, nós apresentamos uma noção geral e fizemos um estudo sobre as escolas hermenêuticas, nós já fizemos atividades em sala de aula estimulando para que os alunos possam fazer leituras e se aprofundar no estudo respectivo sobre as escolas hermenêuticas. Pois bem, todo o conjunto dessa atividade científica trazida à tona através das diversas escolas hermenêuticas, elas vão redundar, elas vão desaguar nas técnicas de interpretação. Então, a primeira parte da nossa aula é exatamente sobre as técnicas de interpretação. Uma segunda parte, portanto, no segundo vídeo, nós vamos fazer a crítica pós-moderna que se faz a essas técnicas de interpretação. Mas, enfim, as escolas hermenêuticas clássicas, é o primeiro passo, a primeira afirmação importante da nossa aula, elas vão construir uma série de técnicas necessárias à interpretação. Por que isso? Principalmente porque há uma diferença básica, essencial, entre o que é interpretação e o que é hermenêutica. Então, aqui nesse primeiro quadro, nós estamos vendo exatamente essa distinção. Interpretação, amigo e amiga, não é sinônimo de hermenêutica. Interpretação é o meio por intermédio do qual se desvela o sentido do direito, em princípio o sentido da lei. Nós vamos ver que é mais do que isso. O direito não é sinônimo de lei. Isso já foi, inclusive, discutido em sala de aula quando falávamos dessas escolas hermenêuticas. A hermenêutica, por outro lado, é uma ciência. É a ciência por intermédio da qual se instrumentaliza o jurista para que possa fazer uma interpretação correta. Daí a famosa frase conhecida, famosa, do Carlos Maximiliano, um dos grandes juristas, um dos grandes hermeneutas do Brasil, que é símbolo dessa escola clássica da hermenêutica. Portanto, quem melhor desvela, quem melhor doutrina, quem melhor ensina sobre essas escolas clássicas no Brasil é o Carlos Maximiliano, e ele tem uma frase famosa, que é repetida por praticamente todos os estudos hermenêuticos nacionais. A hermenêutica é uma teoria científica, é uma ciência, portanto, da arte de interpretar. Daí porque a hermenêutica instrumentaliza a interpretação. A hermenêutica é o caminho por intermédio do qual se galga, se chega à interpretação do direito. No segundo momento dessa nossa caminhada, é importante fazermos uma distinção entre o que é fonte do direito, entre o que é a interpretação do direito e o que é a integração do direito. Fonte é de onde provém, de onde se origina o conteúdo do direito. A interpretação é o desvelamento, aí no texto, a pesquisa que vai nos conduzir ao desvelamento, ao descobrimento do sentido do direito. E a integração significa a complementação do sentido dessas fontes.
Porque muitas vezes, na verdade a grande maioria das vezes, a simples leitura das leis, dessas fontes primeiras do direito, não nos traduzem, não nos conduzem à resposta final do problema. É preciso agregar fontes, é preciso trabalhar racionalmente até que nós possamos chegar ao resultado final do processo de interpretação. A isso se chama de integração ou integração do direito. Aqui uma frase que concorda essencialmente com o que nós estamos afirmando, a frase é da Maria Helena Diniz, que ela diz assim, ó, interpretar é descobrir o sentido e o alcance da norma jurídica. Devido à ambiguidade do texto, imperfeição e falta de terminologia técnica na redação, o aplicador do direito a todo instante está interpretando a norma, pesquisando seu verdadeiro significado. Interpretar é, portanto, explicar, esclarecer, dar o sentido do vocábulo, a atitude ou comportamento, reproduzir, por outras palavras, um pensamento exteriorizado, mostrar o verdadeiro significado de uma expressão. Para orientar a tarefa interpretativa do aplicador, várias técnicas existem. Interpretar assim não é simplesmente dizer o sentido literal ou gramatical de uma regra, é muito mais que isso, é trazer o sentido jurídico, né, da fonte que está sendo analisada. E tantas vezes além da literalidade da lei, e tantas outras vezes contra a expressão literal da lei. Portanto, quem vai dar o verdadeiro sentido da norma jurídica é o hermeneuta. E ele vai, para conseguir chegar nesse objetivo, ele vai precisar interpretar. E para interpretar, ele precisa das ferramentas que são disponibilizadas pela ou através da hermenêutica jurídica. E essas ferramentas, na modernidade clássica, são exatamente as técnicas de interpretação. Pois bem, feita essa pequena introdução, cabe-nos indagar quais são essas técnicas de interpretação. São as seguintes. Primeira, a técnica gramatical, que ela é própria da escola exegética. A técnica gramatical implica em simplesmente se atribuir, verificar o sentido gramatical, literal da expressão. Qual é o sentido que aquela oração gramaticalmente possa ter, o sentido das palavras. É a interpretação, portanto, mais antiga e intimamente relacionada à escola exegética, que era aquela escola que tinha a lei como exclusiva fonte do direito. O intérprete ele não praticava nenhuma atividade criativa do direito, ele simplesmente afirmava o sentido que a regra previamente já possuía. Então, aqui estão a técnica gramatical e aqui algumas sub-regras, né, que são colocadas. As palavras podem ter significado comum e um técnico. O intérprete deve preferir o significado técnico. Deve-se considerar a colocação da norma. Por exemplo, numa disposição que trate de curatela, aquela palavra deve estar referindo-se logicamente à curatela. Havendo antinomia, distinções, choques, né, diferenças entre o sentido gramatical e o lógico, o sentido lógico deve ser preferido. E o sentido da palavra deve ser tomado em conexão com as demais palavras, conjuntamente, que tem a ver também com a interpretação lógica. E havendo palavras de sentido diversos, é o intérprete a quem cabe distinguir o sentido correto da palavra. Enfim, uma segunda técnica de interpretação seria a interpretação lógica. A interpretação lógica é aplicar aquele silogismo clássico, aristotélico, premissa maior, premissa menor, conclusão, porque o resultado da interpretação tem necessariamente que ter um resultado lógico, que seja aquecido de acordo com a vontade humana, em aquiescência com a vontade humana.
Portanto, né, é preciso aplicar a técnica lógica quando o resultado da interpretação gramatical não conclui de maneira lógica aquele direito ou a resposta desvelada, então a lógica deverá adaptar o resultado dessa interpretação. Na interpretação sistemática, já se busca a verificação do todo, daquela regra inserida dentro do conjunto do sistema jurídico, conjunto de outras regras, portanto, de tal sorte que o sentido de um artigo ele tem que se comunicar, interagir com o conjunto dos outros artigos daquela lei, com o conjunto das outras leis daquele ramo específico do direito. Como, por exemplo, um artigo do Código Civil, ele só pode ser compreendido quando ele é interpretado em conjunto com os demais artigos do mesmo código. O código representa um sistema, mais que tudo. O direito civil representa um sistema, o direito penal representa um sistema, e assim sucessivamente. De maneira que a compreensão de uma regra desse sistema, um artigo inserido dentro de um código, por exemplo, tem que ser compreendido a partir do conjunto desse sistema, do conjunto desse ramo específico do conhecimento. A interpretação histórica ela vai levar em conta o processo de formação da lei, tanto no sentido menor, o processo legislativo, que debates foram tomados em conta para produzir, na produção da respectiva lei, que debates relevantes, que pareceres importantes, a exposição de motivos que conduziu o proponente da lei a realizar, a propô-la, né, no respectiva casa legislativa, mas também no sentido da grande história. Quais foram os processos históricos que culminaram na formação daquele instituto? A interpretação histórica autoriza, inclusive, a remontarmos às origens dos respectivos institutos jurídicos. Por exemplo, todo instituto do direito civil tem um precedente histórico que remonta à antiguidade romana. É no direito romano antigo, no ius civilis romano, que surgem todos os institutos modernos do direito civil. De sorte que essa digressão histórica vai nos ensinar o tanto que esses institutos mudaram, mas também o tanto, parafraseando aqui o Ponce de Miranda, o tanto que esses institutos não mudaram. Aí conhecer a origem dos institutos nos permite compreender melhor a sua dimensão e qual o verdadeiro sentido, o verdadeiro bem jurídico que esse respectivo instituto está buscando tutelar, clareando desta forma a visão do hermeneuta, a visão do jurista, de nós intérpretes, portanto. Na visão teleológica, a técnica teleológica vai buscar investigar a razão da lei, né? Qual o fim que a lei está querendo tutelar. Conforme o fim social e o bem jurídico que é tutelado, isso deve ser levado em conta para a resposta do hermeneuta. Então, a finalidade da lei é a última objetivo, é o objetivo que deve ser buscado, deve ser alcançado pelo intérprete, de maneira que aquele objetivo ele vai ajudar a responder, inclusive, os casos futuros. Então, em doutrina costuma-se dizer que a interpretação teleológica ela está olhando para o futuro, porque aquela mesma finalidade que foi utilizada para tutelar um determinado instituto em uma lei no passado, ele pode trazer uma nova conotação, uma nova visão, uma nova abordagem para casos futuros que não foram inicialmente pensados pelo legislador. Então, num primeiro momento, são essas as técnicas de interpretação que, por sinal, nós já vimos em sala de aula, mas estamos utilizando aqui nesse primeiro vídeo como uma introdução para o assunto que será abordado logo a seguir no próximo vídeo.
que são as técnicas de integração, a antinomia do direito, também as técnicas de solução, portanto, dos conflitos, né, entre as leis, e por fim, vamos encerrar com uma crítica, a crítica de Lênio Streck a essas técnicas interpretativas, onde nós vamos propor uma atividade específica para você, amigo, você amiga aí da Unileão. Até o próximo vídeo, a gente volta já já. Um abraço.